Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele. Estamos aqui para mais uma aula de português, aula de número 17 do terceiro ano, unidade 11, 3 tirinhas, 3 autores. Antes de começar a aula, vou pedir para vocês pegar os materiais, a apostila de vocês, o estojo, lápis, borracha. Vocês estão se cuidando, lavando as mãos direitinho. É muito importante termos os cuidados necessários, tá? Vamos começar a nossa aula? A rotina de hoje. Professora! Você está escutando alguma coisa? Eu, professora! Clarinha, tudo bem? Você por aqui está gostando das nossas aulas, hein? Muito, professora! Eu gostei tanto de participar aquele dia que eu quis voltar hoje. Mas você é bem-vinda. Será que você acha ruim de eu ficar aqui um pouquinho? Não, nós vamos... tive uma ideia, Clarinha. Depois nós vamos escolher uma tirinha. Hoje nós vamos trabalhar com tirinhas. Histórias em quadrinhos. Você gosta de histórias em quadrinhos? Adoro, professora. Gosto de tirinha, gosto de gibi. Aí, você ajuda nós a encontrarmos uma tirinha legal pra gente trabalhar na sala de aula? Porque na apostila vai estar pedindo para nós escolhermos uma tirinha para fazer uma reescrita dessa tirinha. Você ajuda? Claro, professora! Muito bem, então. Então assiste as nossas aulas que daqui a pouco eu te chamo, ok? Deixa eu falar uma coisa, professora. Lembra da aula do bolo? A aula da receita. Isso, você fez? Porque eu fiz um bolo, professora, lá da minha avó. Ficou uma delícia! Que bom! Vocês fizeram, criança, a receita? Clarinha, eu também recebi foto de várias crianças que em casa, com a ajuda de um adulto, é claro, fizeram bolos, fizeram mousse. Olha, eu recebi bastante fotinhas. Que legal! Eu acho que saiu muita coisa gostosa nessas aulas aí, viu, professora? Com certeza, Clarinha. Tá bom. Vou ficar aqui esperando, então, tá, Clarinha, eu vou continuar a aula. Até, tchau, até daqui a pouco. Vamos lá, crianças, para a nossa rotina de hoje? Hoje nós vamos trabalhar na unidade 11, 3 tirinhas, 3 autores, página 54. O ler, da página 54 até a página 57. Entender o texto, páginas 57 e 58. Estudar a língua, páginas 58 e 59. E as tarefas, né? Página 62, exercício 1 e 2. Vamos começar nossa aula? Página 54. 3 tirinhas, 3 autores, tá? É difícil encontrar alguém que não goste de ler as tirinhas, né? A maioria gosta. E você sabia que nos suplementos infantis que nós trabalhamos na aula passada, elas também aparecem e são muito engraçadas, né? Uma das características das tirinhas é esse contexto que ela tem de engraçado, de ter uma piada, né? Já conhece as personagens Lola e Juju? Criadas pelo cartunista Laerte? Nós vamos falar sobre ela hoje. Alguma vez pensou que 2 lâmpadas pudessem conversar? Conheça também o Eric, um garoto que, olha, bem, você vai saber sobre ele lendo a última tira. Não vou contar não, né? A apostila não vai contar, nós vamos descobrir no decorrer da aula. Ainda na página 54, ler. Esta é a última página da folhinha. Observe com atenção, mas não se preocupe em lê-la neste momento. Nas tirinhas é importante nós fazermos a leitura de imagem, porque olha, abre aí na página 54, tem desenhos, né? Vamos fazer a leitura de imagem dessa tirinha? Aqui está a data, né? Sábado 13 de abril de 2013. Laerte, Lola e Juju, as andorinhas. Olha, tem 2 andorinhas aqui, elas estão com lápis no bico, né? Olha só, que interessante. Pegou o lápis, será que ela saiu escrevendo alguma coisa? Ou fizeram desenhinhos parecendo chuva? Vamos ler essa tirinha para nós entendermos? Abre aí no seu material.
Laerte, Lola e Juju, as andorinhas. Então, no primeiro quadradinho aqui, ó, mostra as duas segurando 2 lápis. Você é a Lola e você é a Juju? Aqui, ó, uma pessoa está perguntando. Eu sou a Juju e eu sou a Lola. Tá vendo? Aí no próximo quadradinho tem as letrinhas N, o H, né, o A. Parece que elas estão escrevendo. 3 andorinhas. Aqui, ó. Aí aparece a imagem de um elefantinho. Andorinha e elas voando. Observa aí, ó, no outro quadradinho aqui na última fileira, elas estão voando. E repara aqui, ó, o que elas estão fazendo? Ah, elas estão fazendo risquinhos, professor. O que dá a entender? Olha no último quadrinho, ó. O que se transformou os risquinhos que elas fizeram? Isso, né? Em chuvisco, em chuvas, né? E aí as pessoas, ó, abriram o guarda-chuva e elas saíram, né? Essa é uma tirinha do Laerte. Elas desenharam a chuva e as pessoas saíram para se proteger com seus guarda-chuvas, né? Página 54 ainda, aí no seu material, tá? Tem um ler que vocês vão encontrar as tirinhas, tá? Que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, ainda na página 54. Tem a tirinha do Via Láctea, né? Da Clarice, que fala a história sobre um menino, né? Que tinha colocado a isca nas aranhas de Marte. Tem também a historinha Lola e Juju. Tem a tirinha do Adão, com 2 lâmpadas, e a tirinha do Pedro, ok? Aqui, vamos para a tirinha do Adão, porque nós vamos trabalhar com ela na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estar analisando essas tirinhas. Vocês observando aí que tem algumas figuras. O que aparece nessas figuras, na tirinha do Adão? Ah, professora, aparece lâmpadas, né? E essas lâmpadas têm balõezinhos, tá? No decorrer da nossa aula nós vamos falar o que significa esses balõezinhos. Vamos fazer a leitura desta tirinha? Eu não sou Adão, né? Primeiro título. Eu não sou uma lâmpada, sou uma ideia. É tão difícil de entender isso? Aí aparece outra lâmpada lá, ó, com um lacinho, bonitinha. Você não é nenhuma lâmpada, nenhuma ideia. Você é a luz da minha vida. E olha, nós vamos ver também o que significa esses desenhos que aparecem nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos. Aqui aparecem vários coraçõezinhos. O que será que significa? Significa que rolou um clima, né? Que eles estão apaixonados. E assim ele mudou de ideia. Tem também a tirinha do Pedro, tá? As reações de Eric. Ao descobrir que finalmente foi bem na prova de matemática, ao descobrir que seus pais lhe compram um novo amplificador, ao descobrir que seu blog tem mais de 10 mil acessos, olha as expressões faciais dele. Mudou alguma coisa? Ao descobrir que ganhou, vixe, um quadrilhões de reais na loteria, muito dinheiro. E o último quadrinho, ao descobrir que um álbum de músicas inéditas do Hendrix vai ser lançado. Aí, ó, vocês viram que aqui em todos os quadrinhos a expressão facial dele é a mesma, né? Nós vamos ver também que uma das características das tirinhas, né, das histórias em quadrinhos, são as expressões faciais dos personagens. Ó, ele tá vermelho, né? Isso aqui significa que ele está gritando, que ele está nervoso, ok? Trabalhar com tirinhas. Nós vamos trabalhar com tirinhas, que faz parte de mais um gênero textual, tá? Do 3º ano, nós já vimos vários e hoje nós vamos entrar nas tirinhas. O trabalho com tirinhas em interpretação e produção nos auxilia, crianças, e muito, tá? A usar todos aqueles recursos que nós já vimos nas aulas passadas, tá? Nas aulas de produções de texto. Como, professora, que o trabalho com a tirinha pode me auxiliar nas produções de texto, né? Olha lá, auxilia na leitura, tá? Tem algumas que vêm só imagens, tá? Mas mesmo assim você estará fazendo uma leitura.
você estará fazendo uma interpretação, é uma leitura de imagem, que não deixa de ser uma forma de ler, né? Interpretação de texto e imagens, nós vamos analisar hoje bastante coisa relacionada a imagens. Permite maior capacidade de criar textos, porque desenvolve a criatividade. Personagem, né? Nos ensina a trabalhar com esses personagens, fala, diálogo, narrador. Aqui o narrador. A estrutura textual, as tirinhas também tem que estar na ordem correta, tá? Você não pode alterar os quadrinhos, senão muda o sentido da mensagem. Pontuação também é importante nós colocarmos os sinaizinhos de pontuação nas tirinhas, nas falas, né? E revisão, tá? Ao escrever, ao ler, ou quando nós formos fazer um texto, é importante fazer a revisão, tá? Por que, professora, esse trabalho é importante? Porque amplia, crianças, a nossa capacidade de argumentar ideias. Tá? Quando você aprende a fazer a leitura de um texto, a interpretar um texto, você está aprendendo que, você está desenvolvendo sua capacidade de argumentar. Porque para ler essas tirinhas, nós temos que fazer algumas perguntinhas para nós mesmos, na hora que for haver o entendimento da tirinha. Ok? E como analisar uma tirinha, tá? Você está com a tirinha aí na apostila, como que você vai analisar ela? É necessário fazer a leitura de imagem, que nós falamos agora. Você vai ler a imagem que está na tirinha, mas com alguns questionamentos. Professor, o que é alguns questionamentos? Você vai fazer algumas perguntas sobre a tira que está sendo trabalhada. 1. Quem são os personagens? Quem são os personagens que está aparecendo na tirinha? Depois, 2. Observar as expressões faciais dos personagens e identificar a expressão. Quando está alegre, quando está nervoso, quando está triste, né, quando está muito bravo. Olha aqui a nossa bonequinha, ó. Que gracinha, a carinha dela. Com que cara que ela está? Tá? É necessário saber ler a expressão facial. Depois, se houver balões, você precisa saber para que servem os balões. Há vários tipos de balões que nós vamos ver na aula de hoje. Observar alguns símbolos. Aparecem símbolos nas tirinhas e você precisa saber o que é a estrelinha, o que é a lâmpada, o que é o furacão que aparece na cabecinha do personagem. Ah lá, ó. Esse símbolo aqui, ó, alguém sabe o que é? É que tem música, né? As gotinhas, o que significa quando está saindo gotinha do rosto do personagem? Isso, e que está chorando, às vezes pode significar um suor, se estiver caindo, as gotinhas é um suor. E você precisa saber qual a mensagem que a tira quer nos transmitir, tá? O entender. Ok? Aqui nós trouxemos uma tirinha do Maurício de Souza, né? Responsável pela Turma da Mônica. Eu sei que vocês gostam muito do Chico Bento, tá? Vamos ver essa tirinha, ó. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. Tem direito? Vamos observar. O Chico Bento chegou aqui, né? Estava na sala de aula, chegou para a professora. Vamos ler a expressão facial deles, ó. O Chico Bento parece que está com o quê? Ó a sobrancelha dele como é que está. Com cara de bravo, professor. Ele está nervoso. E olha a professora, ó, tá com cara do quê? Está espantada, curiosa também, né? O que o Chico Bento veio falar, né? Veio reclamar. E aqui está a fala dentro dos balãozinhos. Vamos ler? É um absurdo. Tirei nota menor que o Zé Lelé. Ele foi reclamar para a professora. Tirou a nota menor que o colega dele. E a professora, né, não entendendo, surpresa. Mas por que absurdo? Aí ele falou. Ara, eu colei dele. Devia receber a mesma nota.
É certo que ele fez, gente? Não, né? E aqui ele está mesmo se declarando que ele colou do coleguinha, né? E olha a expressão facial da professora, ó. Sabe o que significa isso? Espanto, né? Que ela está surpresa. Quer dizer, ele colou e quer tirar a mesma nota, não é? Vamos para a próxima? E aí, vocês acham? O Chico Bento deveria ter tido a mesma nota? Não, né? Fez errado, fez coisa feia, porque quem cola não aprende o conteúdo da matéria, né? E ele ainda se achou no direito de ir reclamar, né? Aqui tem mais uma da turma da Mônica, do Maurício de Souza, tá? Tem o Cebolinha, ó. Quais são os personagens que aparecem nessa tirinha? O Cebolinha, a Mônica, a Magali. Vamos olhar as expressões faciais do rostinho deles, ó. Estão com cara de quem está alegres. E nesse último quadrinho, como que está a expressão facial? Ah, professora, tá com o olho assim maior, a boquinha tá fechadinha, está com cara de quem está surpreso, espantado. Vamos ler o que contém nessa tirinha? Pessoal, a fala de quem, ó? Da Magali. Eu tomei uma importante decisão na minha vida. Para mim, chega de carnes gordurosas e frituras. Será que ela resolveu ser fitness? Logo a Magali? Vamos ver. Uau, que legal, Magali, disse Cebolinha. Apoiado, disse a Mônica. De agora em diante, eu vou ser vegetariana. De repente, elas olharam para trás e viram que, ó, esse zoom aqui, ó, significa que o Cebolinha foi embora rapidamente. E elas ficaram assustadas. Por que será que o Cebolinha foi embora rapidamente? Ah, eu escutei alguém falar, professora, porque ela resolveu ser vegetariana, né? E a cebolinha faz parte dos alimentos incluídos como vegetais, né, professora? Por isso que ele saiu correndo com medo da Magali devorar ele, não é? Pode ser isso que passou na mentalidade dele, né, na cabecinha dele. E elas ficaram espantadas com a atitude dele. Vocês viram que é um textinho que a gente subentende a mensagem? Né? Não está escrito aqui que o Cebolinha ficou com medo, tá? Mas dá a entender que ele quis fugir daquela situação. Não está escrito nitidamente aqui, mas nos dá a entender que o Cebolinha fugiu pelas expressões faciais delas, pelo zoom, saindo até fumacinha, né? Que ele saiu muito rápido. É esse o trabalho com tirinha. A gente tem que interpretar a mensagem, tá? Não é difícil. E se houver balões, professora? Para que servem os balões nas tirinhas? Vamos ver? Olha quantos tipos de balões nós temos, crianças. Olha aqui, ó, tem esse primeiro balão, ó. A fala do personagem, ó. O cochicho do personagem, olha que legal, vem com pontilhado. Quando parece uma nuvenzinha assim, ó. Cadê o livro? O pensamento do personagem. Quando o balãozinho vem assim, parecendo uns raios, né? É o grito do personagem, ó. Socorro! Bom dia, professora! Observe que neste balãozinhos, ó, tem várias saídas, né? O que significa isso? A fala de mais de um personagem, todo mundo falando ao mesmo tempo, a mesma coisa. Aqui, ó, o personagem teve uma ideia, lembra que nós comentamos da lâmpada? Que é o balãozinho da lâmpada. Depois, tem o balãozinho com o ponto de interrogação. O personagem está com dúvidas, não entendeu, né? Não sabe. Depois tem, ó, sinalzinho de exclamação. Significa que o personagem pode estar admirado com aquela situação. Há reticências aqui, ó, que nós vimos nas aulas passadas. O personagem não consegue se expressar, tá? Aqui, ó, parece que está saindo gotinhas, né? Significa que o personagem está choroso, está triste. Olha o que nós comentamos, notas musicais saindo do balãozinho. O personagem está cantando.
E esse balão mais escuro, às vezes aparece todo em negrito na história em quadrinhos, no gibi, significa que o personagem está zangado. Mas podem ter muito mais, tá, crianças? Olha aqui, ó. Se vocês observarem aqui, tem até o nosso bichinho com a carinha dele. Olha a carinha de espanto. Tem o balão da fala, tá? Você viu meu livro? O balão do pensamento, o do raio, que significa o balão de um grito, a fala coletiva, tá? Quando tem várias saídas de dentro do balão, o balãozinho do cochicho, ó, não conte isto pra ninguém. E o coração, que nós vamos ver na tirinha do Adão, a fala que significa amor, né? Está tendo um clima ali. A lâmpadazinha é a ideia. E vocês ainda podem encontrar outros símbolos, tá? Como o furacãozinho assim saindo da cabeça do personagem, significa que ele está bravo, nervoso. A caveira significa que é algo assustador, tem alguma coisa que assusta ali na história. As estrelinhas, que significam dor, tá? Machucou. Isso aqui também parece como se fosse o furacãozinho, né? Tem vários símbolos, tá? Que vai aparecer na historinha, em quadrinhos. Todos eles com significado de acordo com a mensagem, tá? Agora, abre aí na sua apostila, na página 55. Abriu? Vamos voltar lá, ó. Laerte, Lola e Juju, as andorinhas, tá? Lembre que nós comentamos, as andorinhas estão aqui com os lápis na mão, ó. Aí veio uma pessoa e falou, você é a Lola e você é a Juju? A pessoa está apontando, ó. Aí aqui, ó, elas escreveram, depois, ó, as criancinhas, uma criancinha, mais uma pessoa, né, um adulto, falando, olha, 3 andorinhas. Vocês observaram que tem 3 andorinhas? Hã? Olha aqui, ó. Aqui está escrito o que nas costas do elefante? Andorinha, tá? E aqui, ó, 2 andorinhas. E elas fizeram vários risquinhos. O que significa esses risquinhos? Ah, professora, significa que elas fizeram a chuva, né? Que está chovendo, as pessoas abriram o guarda-chuva, tá? Essa é a tirinha da Lola e Juju. Tá? A biografia do Laerte Coutinho, tá? Que é responsável por essas tirinhas. Nasceu em São Paulo, tá? Fundou a revista em quadrinhos chamada Balão, quando tinha 21 anos. A partir daí, colaborou em jornais famosos, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, nas revistas Veja e Chiclete com Banana. Também escreveu textos para TV, teatro e cinema. Em 2010, publicou o livro em quadrinhos, Carol, que conta muitas aventuras de uma menina dotada de uma inteligência rápida, atitude, humor e que sempre está aprontando alguma com o Gabriel e sua turma de amigos. Tem a ilustração aqui dele, né? Agora, na página 56, tem a tirinha do Adão, tá? Que são 2 lâmpadas que aparecem aí na história. Adão, eu não sou uma lâmpada, sou uma ideia. É tão difícil de entender isso. Olha, tá saindo esses risquinhos, significa que ele está gritando, está alterado, né? Aí apareceu a outra lâmpada com lacinho. Você não é nenhuma lâmpada, nenhuma ideia. Olha as reticências aqui, né? Ela poderia ter falado mais coisa. Você é a luz da minha vida. Olha a carinha dela, né? Se declarando para ele. Lembra dos corações que nós falamos? Que significa que tem um romance aí no ar, tá? E assim ele mudou de ideia. Por que ele mudou de ideia? Ah, ele mudou de ideia com a declaração dela, ó. Ele não era nem a lâmpada nem a ideia, era a luz da vida dela. Isso significa que os dois saíram apaixonados, né? O Adão Iturrus Garay nasceu no Rio Grande do Sul,
Olha aqui a foto dele, aparece aí na apostila de vocês. E fez o seu primeiro quadrinho quando tinha 17 anos. Olha, ele costuma dizer que nasceu com um lápis e um papel na mão. Sinal de que ele gosta, né, de escrever, de desenhar. Publicou um livro em que conta histórias da sua vida e que Laerte Coutinho elogiou como sendo o melhor livro de Adão. Olha, ele já recebeu diversos prêmios e os seus álbuns de quadrinhos são distribuídos no Brasil e em Portugal. Publica seus quadrinhos nos jornais Folha de São Paulo e O Liberal, além da revista argentina Fierro. Atualmente, Adão vive em Córdoba, na Argentina, tá? Então, ele faz essas tirinhas, tá? Aí é uma biografia dele, na página 56. Página 57, tem mais uma tirinha, a tirinha do Pedro. As reações de Eric. Vocês observaram as expressões faciais dele? É a mesma, né? Ó, ao descobrir que finalmente foi bem na prova de matemática. Olha aqui a expressão do rosto dele. Ao descobrir que seus pais vão lhe comprar um novo amplificador. A mesma expressão. Ao descobrir que seu bloco tem mais de 10 mil acessos. Olha, seu blog, quer dizer, tem mais de 10 mil acessos. Continua com a mesma expressão. Ao descobrir que a garota que ele gosta aceitou o seu convite para sair. Nem isso mudou, né? A expressão dele. Ao descobrir que ganhou 4 quadrilhões de reais na loteria. Muitos, 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 né? Também com a mesma expressão. E olha aqui a última. Professor, ele está vermelho, parece que ele está gritando, nervoso. Por quê? Ao descobrir que um álbum de músicas inéditas do Hendrix vai ser lançado. Isso aqui mexeu com ele, ó. Ele teve uma reação, tá? As outras coisas, mesmo sendo coisas legais, ele não esboçou reação nenhuma, né? Essa tirinha do Pedro, aqui está o Pedro C, que é Pedro Cobiaco, nasceu em 1996 e começou a fazer e a publicar suas tiras em 2009, tá, crianças? Ele trabalha no jornal Folha de São Paulo para o caderno Folhinha, onde ele publica as tiras em que a personagem é Eric, um garoto louco por quê? Por rock, tá vendo? Vamos para a próxima? Agora, crianças, nós vamos para o entender o texto, tá? Nós vamos trabalhar a parte de interpretação. Está pedindo para nós escolhermos uma tirinha que você mais gostou. Vamos chamar a nossa aluninha Clarinha para nos ajudar a escolher uma tirinha e trabalhar com essa tirinha? Vai, chama junto comigo aí, quero escutar. Clarinha! Clarinha! Oi, ai, eu acho que eu ouvi me chamar. Clarinha! Oi, professora! E aí, Clarinha? Ai, eu tava lá prestando atenção, tava Você viu? tão Nós legal. vamos trabalhar com tirinha. Você gosta? Qual é a tirinha que você mais gosta? Ah, daquela que a senhora leu? Eu achei tão legal. Sabe, a da lâmpada. Ah, do Adão. Eu confesso que eu também gostei da tirinha do Adão, Eles saíram Clarinha. apaixonados, né, professora? Nossa, as duas lâmpadas se apaixonaram, né? Clarinha, vamos ver se você prestou atenção na aula. O que significa aqueles coraçõezinhos saindo da cabecinha dos personagens em cima? Ai, eu sei, professora. O que significa? Tô com Vamos ver, vergonha. gente. Será que a Clarinha sabe? Eu acho que ele tava apaixonado por ela. Ah, rolou um clima lá, né, Clarinha? Dois namoradinhos, né, professora? Eu acho que eles namoraram também, viu? Então, vamos trabalhar essa tirinha do Adão, crianças? Vamos, Clarinha? Foi essa que você escolheu, né? Tá bom, hein? Vou lá, então, fazer minha atividade. Então vai, Clarinha, corre Tchau, lá, tá? Obrigada, professora. viu? Tchau. A Clarinha escolheu a tirinha do Adão, tá bom? Vamos ver essa tirinha? O que mais agradou? O que mais agradou nessa tirinha? Olha. Ela foi a do Adão. E eu já sei porque essa tirinha foi escolhida. Porque olha só, os desenhos,
os personagens, as cores, a fala da lâmpada feminina, que a lâmpada masculina é a luz da vida dela, né? Foi uma tirinha amorosa, por isso que a Clarinha gostou dela e vocês crianças eu também tenho certeza que vocês gostaram desta tirinha, tá? Está na página 57. Depois você pode responder com calma, com as suas próprias palavras, tá bom? Agora, nós vamos fazer esse exercício juntos, da página 57, que é o entender o texto, tá? Conte a história do Adão, que foi a que nós escolhemos, quem são as personagens, o que acontece com elas e qual o final. Agora nós vamos partir para a parte escrita da nossa tira, ok? Você pode fazer aí na sua apostila, tem espaço para a gente fazer essa tirinha. E vamos começar? Primeiramente, vocês lembram qual é o título que apareceu nessa tirinha? Isso, professor, era a tirinha do Adão, apareceu o título Adão. O título Adão. Vamos colar primeiramente o título da tirinha, Adão. Agora, nós vamos trabalhar também com os parágrafos, que nós já estamos trabalhando há algum tempo em nossas aulas, falando um pouquinho sobre os parágrafos. Vocês se lembram da aula passada que nós falamos sobre o recuo? É importante dar o espaço com os dedinhos, a letra maiúscula, terminar com um sinal de pontuação. Vamos escrever o primeiro parágrafo? Olha, essa é a minha escrita, mas se vocês quiserem também depois fazer com as palavras de vocês, pode, tá? Então, eu dei o recuo, o espaço, letra maiúscula, e vou iniciar o parágrafo. Adão, uma lâmpada masculina, está irritado. Tem que estar de acordo com a tirinha, tá? Não posso colocar que ele está alegre, sendo que na tirinha consta que ele está irritado. Insistindo que não é uma lâmpada, mas uma ideia. Então, nós começamos o nosso texto. Lembra? O Adão irritado, falando que não era uma lâmpada. Vamos para o segundo parágrafo. Terminou a frase, o que coloca? Ponto final, professora. Na outra linha, não precisa pular linha. Coloca o recuo, que é o espaço, parágrafo, letra maiúscula. Vocês vão ir até o final da linha do caderno de vocês. Aqui, ó, como se fosse o meu caderno, terminou a linha. Aí eu vou para a próxima, tá? Até encontrar uma lâmpada feminina bem bonitinha, que diz que ele não é uma coisa nem outra, tá? Fizemos o segundo parágrafo contando a história. Vamos para o próximo. Parágrafo, letra maiúscula. Ela diz que ele é a luz da vida dela. Terminei, coloco o ponto final. Aqui não tem mais palavrinhas para você ir até o final da linha. Por isso que eu parei aqui. Acabou, é um parágrafo mais curto, tá? Vamos para o próximo e o último, finalizando a nossa escrita, né? A nossa produção. Dá o dedinho do parágrafo, letra maiúscula. Ele se emociona com a declaração e segue a lâmpada feminina todo apaixonado, ponto final. Então, nós escrevemos a tirinha, tá? E tem a fala, nós trabalhamos nas outras aulas também, a fala do narrador e a fala do personagem, vocês lembram? A fala do personagem aparece com um travessão, né? Antes tem os dois pontos. E nós trabalhamos também com a fala do narrador, que é o narrador observador e o narrador que participa da história.
Vamos analisar se ficou bom? Vamos fazer a revisão da nossa tira? Adão, uma lâmpada masculina, está irritado, insistindo que não é uma lâmpada, mas uma ideia. Então, tem diálogo? Não, professor, está narrando a história, né? Estou contando a história. Até encontrar uma lâmpada feminina bem bonitinha, que diz que ele não é uma coisa nem outra. Ela diz que ele é a luz da vida dela. Que bonitinho. Ele se emociona com a declaração e segue a lâmpada feminina todo apaixonado, que pediu para a gente dar uma finalização na história. E nós finalizamos, né, falando que ele seguiu a lâmpada feminina apaixonado. Então, nós escrevemos a nossa tirinha, tá? Na forma de narração, de narrativa. Aqui a tirinha, né? Que nós trabalhamos com ela. Vamos ver se está correto. Adão, uma lâmpada masculina, está irritado, insistindo que não é uma lâmpada, mas uma ideia. Até encontrar uma lâmpada feminina bem bonitinha, que diz que ele não é uma coisa nem outra. Ela diz que ele é a luz da vida dela. Ele se emociona com a declaração de amor e segue a lâmpada feminina todo apaixonado. Se você quiser escrever com as suas palavras, também pode, tá? Aqui é uma sugestão, nós estamos ensinando vocês a como escrever essa tirinha, tá? Seguindo as orientações aqui da apostila. Personagens, o que aconteceu, qual o final da história, ok? Vamos para o Estudar a Língua? Nós já vimos, né, um pouquinho da ortografia do M e do N. Agora, você vai resolver várias atividades de ortografia. Leia com atenção o que deverá ser feito em cada uma delas. Alguém lembra a regrinha do M e do N? Ah, professora, lembra que eu coloco M antes de P e B? Isso, vocês sabem, né? Então, vamos lá, pega o seu lápis, vamos fazer juntos. Andorinha. É com M ou com N? N, não tem nem P e nem B. P do pato, B da bola. Convite. N, não tem nem P do pato e nem B da bola, tá? Lâmpada. Olha, tem um P do pato aqui, professora, por isso que coloca M. Muito bem. Comprar. Tem o P do pato, colocamos M. E aqui agora, hein? Entender. Não tem nem P nem B, nem aqui na primeira parte, da primeira sílaba, e nem na segunda. Então, as duas são com N, tá? E amplificador. Ah, com M, porque, ó, aparece o P do pato aqui, né? Página 58, essa atividade. Agora, página 59, nós vamos fazer essa lista, preenchendo essa lista. Palavrinhas com M de um lado e palavrinhas com N do outro lado, tá? Tá fácil, né, crianças? Lâmpada, na lista do M. Andorinha, na lista do N. Comprar, na lista do M. Entender, na lista do N. Amplificador, a lista do M, e convite, do N. Letra C. Antes de qual dessas letras, dessas palavras, nós usamos o M? Vocês sabem, né? Muito bem, usamos o M antes, ó. Aqui apareceu a letrinha P, professora, por isso que colocou M. É. E se fosse B da bola? Também, tá? D. Usamos M e não N também antes de outra letra. Qual? Dê exemplos. Vamos dar exemplos? Usamos M antes da letrinha B.
Exemplo, olha aqui, crianças. Sombra, tem o B. Bambu, tem o B. E carambola, tem o B. Ok? É fácil, professora. Está na página 59. Crianças, o que nós aprendemos na videoaula de hoje? Nós conhecemos o gênero tirinha, tá? Vocês viram alguns exemplos de tirinha, para que serve, né? Tipos de tirinhas e criação de um final. Nós trouxemos vários tipos de tirinhas para a gente analisar na aula de hoje, né? Vimos quais são os tipos dos balões, quais são os símbolos que podem aparecer nas tirinhas e o significado de alguns deles, né? Vimos agora, finalizando a nossa aula, relembramos o uso do M e do N, tá? Ortografia, uso do S com som de Z, nós vamos estar vendo na próxima aula. Que também faz parte desta unidade, tá? Agora vamos para a nossa tarefinha. Tá fácil a tarefinha, crianças, tá? É para inventar um quadrinho para a tira de Adão. Escreva nele uma frase para contar o que aconteceu com as lâmpadas ou desenhe, olha que legal, põe em prática, ó, balões para as falas. No final, pinte o seu quadrinho. Vocês vão utilizar esse espaço que está aí na apostila, tá? Depois, na tirinha do Pedro, Eric é fascinado por rock. Lembra lá a tirinha dele? Você vai escrever o que fascina ele. E faça um desenho para mostrar a sua reação diante do que fascina você. O que fascina? Que te deixa com uma reação, assim. Pode ser boa, pode ser triste também, mas vamos colocar uma coisa legal, né? Então, ó, fazer a página 62, exercícios 1 e 2, ok? O roteirinho para casa, tá? Vocês vão assistir a videoaula, tá? Vão fazer os exercícios. Tira foto de todas as páginas que vocês fizerem, manda para sua professora. Qualquer dúvida, eu tenho certeza que ela irá lhe ajudar, ok? Muito obrigada e uma boa aula.